Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira. Estou gravando mais uma aula de Geografia do Amapá, hoje falando sobre os domínios geotectônicos do Amapá. E quando a gente fala de domínios geotectônicos, nós estamos falando da geologia, da estrutura geológica, ou seja, das rochas, do embasamento rochoso que constitui o território amapaense, certo? A nossa referência continua sendo o zoneamento ecológico e econômico do Estado, realizado pelo IEPA no início dos anos 2000, lançado em 2002 e que já teve algumas reedições. E nesse debate sobre domínios geotectônicos e a origem geológica das rochas amapaenses, a sua idade, a sua importância econômica, nós consideramos que o estado do Amapá ele está inserido dentro da porção norte da chamada Plataforma Amazônica, onde os pesquisadores Carvalho, Faraco e Klein, eles caracterizaram duas unidades geotectônicas, ou seja, dois conjuntos de rochas aqui no Amapá. Eles deram a denominação para um desses conjuntos, o conjunto das rochas mais antigas, com o nome de crosta antiga, que é retrabalhada ou não, ou seja, que sofreu transformações ao longo do tempo ou não, e as áreas mais recentes, que eles chamaram com o nome de coberturas de plataforma, tá? Então, crosta antiga seria o domínio geotectônico mais antigo do estado do Amapá, e inclusive que ocupa a maior área. Ele ocupa 70% do território amapaense, é de crosta antiga. E as coberturas de plataforma, que já são mais recentes geologicamente falando, seriam o domínio que ocupa 30% do território e vem se formando mais recentemente, E quando se fala em geologia, esse mais recente pode significar até alguns milhões de anos, tá? Mas também significa alguns milhares de anos, beleza? Tranquilo? Então vamos para o mapa para a gente poder entender melhor o que a gente está falando. Então, segundo essa divisão da geologia do território amapaense, da estrutura rochosa amapaense, em duas unidades geotectônicas, uma crosta antiga e uma cobertura de plataformas mais recente, o que a gente tem no mapa são essas duas grandes áreas. Essa área marcada pela o rosa e os verdes, que corresponde à crosta antiga. Aqui nós temos 70% do território amapaense, em torno de 62% sendo esse território maior, esse rosa, e em torno de 7,8% aproximadamente essas áreas verdes. Então aqui nessa área nós teríamos a crosta antiga. Já pegando essa área cinza junto com a porção amarela, nós teríamos o que a gente chama das coberturas de plataformas, certo? Coberturas de plataformas, correto? Olhando aqui na legenda, primeiro a gente vai identificar a área da crosta antiga. Começando pelo rosa, essa área rosa é o que a gente chama de complexo de médio e alto grau. É a região mais antiga do Amapá, tem origem em um período histórico da história do planeta chamado de Éon Arqueano. Então são terrenos chamados de arqueanos que possuem bilhões de anos. Então a gente pode afirmar tranquilamente numa prova que a imensa maioria do território amapaense, no interior do estado particularmente, é formado por territórios muito antigos de origem geológica que remonta ao Arqueano, que faz parte também do que é chamado de pré-cambriano, beleza? Então não tenha dúvidas quanto a isso, a maior parte do Amapá é muito velha. Outras áreas que fazem parte da crosta antiga e que também são muito velhas, são essas áreas verdes que nós estamos vendo aqui, chamadas de sequência metavulcano-sedimentares. Coisa complicada, Na verdade, são também o que a gente chama de Greenstone Belts, os cinturões de rochas verdes. São as áreas que estão associadas a terrenos também muito antigos, porém um pouco menos antigos do que os arqueanos aqui da área rosa. Os da área verde, eles já são do chamado período proterozoico,
por isso é chamado de terrenos paleoproterozoicos. Não é um proterozoico período mais antigo, por isso paleo, que se formaram esses terrenos. E esses terrenos, os Greenstone Belts, eles estão associados em qualquer parte do mundo e também, por consequência, no Amapá, a presença de jazidas minerais, tá? Então, esses 7,8% aproximadamente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês num gráficozinho o percentual correto, correspondente às áreas onde a gente acha os minérios no Amapá. O manganês, por exemplo, é aqui nessa área que eu estou marcando, aqui na região de garimpo do Tartarugal de Ouro, região lá do Calçoene, garimpo do Lourenço também. Então, nessas áreas que vocês estão vendo, os verdes do Greenstone Belt, dos terrenos metavulcanos sedimentares, que são paleoproterozoicos, nós vamos ter terrenos ricos em minérios metálicos como ouro, como manganês, no caso do Amapá, tá? Mas também tem ferro e também tem outros, beleza? Agora, as outras áreas que nós temos, a cinza e a amarela, correspondem à área recente, ao domínio geotectônico, às rochas mais recentes, que são chamadas de plataformas de coberturas. Ou melhor dizendo, coberturas de plataformas. Eu inverti, tá? Por que coberturas de plataformas? Porque, na verdade, essas áreas são bacias sedimentares que foram trazidos os sedimentos pelo rio, pelo oceano, e com o tempo esse sedimento ele foi se acumulando nos terrenos mais antigos que vão estar no fundo. Então, no fundo dessas plataformas, os terrenos são mais antigos, mas sobre elas estão depositados terrenos mais novos, e nós vamos identificá-los. Primeiro, esse cinza, que é o que acontece em menor quantidade no estado do Amapá, que são os terrenos sedimentares de origem paleozoica, são de uma era geológica que remonta a partir de 570 milhões de anos atrás, até mais ou menos uns 230 milhões de anos atrás. Então são terrenos também bastante antigos, mas já são constituídos como plataformas, como depósitos, como bacias sedimentares. Diferentes daqui do interior, que são estruturas cristalinas, que são rochas originais do processo inicial de formação do planeta, tá? Então, aqui na área paleozoica, apesar de ser antigo, é bacia sedimentar, é plataforma de sedimentos. Já aqui na área em amarelo, é onde vão aparecer de fato os terrenos ainda mais recentes, que são as chamadas sequências de sedimentos mesocenozoicas. Meso, porque existem sedimentos do tempo dos dinossauros aqui, da era mesozoica, especialmente aqui na porção ao sul, e cenozoicos, porque a era cenozoica é o período que a gente vive hoje, de 65 milhões de anos atrás para cá, sendo que o primeiro período dessa era foi o terciário. Então existe uma porção de aproximadamente uns 5%, é estipulado, do território amapaense, de terrenos terciários, que fazem parte da chamada formação Barreiras. Inclusive, grande parte do município de Macapá, até aqui próximo à área urbana, a gente vai ter a formação Barreiras aparecendo, terrenos terciários, que são terrenos cenozoicos, recentes, no entanto, um pouco mais antigos do que os que aparecem no litoral, né? Na costa, nos que aparecem na orla dos rios, aqui na várzea do Amazonas, do Canal Norte, que são os terrenos ainda em formação, chamados de terrenos quaternários, chamados também de terrenos aluvionais, porque solo de aluvião é aquele que se forma com sedimentos trazidos por um rio de um local mais distante. Então todo o sedimento que o Amazonas vem trazendo, ele vai depositando no fim aqui na Foz, no Amapá, e algumas áreas do litoral amapaense, que inclui aqui, ó, toda a porção estuarina, na porção do rio que eu estou marcando, que é onde está o Amazonas, e posteriormente toda a porção costeira,
vai receber esses sedimentos e os terrenos vão ser os mais recentes, terrenos aluvionares ou aluvionais quaternários. Na verdade, aqui corresponde ao que a gente chama da planície quaternária, né? Que são os terrenos mais recentes e mais baixos do Amapá. E já no interior, a crosta antiga dos terrenos mais velhos e cristalizados, onde tem os minerais, aqui nas áreas verdes, os Greenstone Belts, são as áreas que têm um terreno mais alto, um pouco mais acidentado, onde inclusive acontece a existência de serras, de áreas montanhosas. No entanto, lembre, o terreno amapaense ele é predominantemente baixo, beleza? Bora olhar um quadro rapidamente aqui das eras geológicas para você entender um pouco melhor do que eu estava falando a nível de datas, tá? Então, quando a gente considera a história do planeta Terra, a gente considera uma história de 4,6 bilhões de anos que começa a ser contada pela geologia por volta de 4 bilhões de anos, que é quando começou o primeiro éon, que é o primeiro grande período da história, chamado de Arqueano. Esse éon ele durou de lá de baixo até aqui, até 2,6 mil milhões de anos, que quer dizer 2,6 bilhões de anos. Então, o Arqueanos e os terrenos arqueanos, eles se formaram até 2,6 bilhões de anos atrás. São terrenos que têm toda essa idade, mais de 2,6 bilhões de anos. E se a gente pega bem aqui, ó, no Amapá, é exatamente a maior parte do território amapaense constituída por esses terrenos, ó, complexos de médio e alto grau. 62,55% do Amapá é arqueano, tem mais de 2,6 bilhões de anos. Já a partir de 2,6 bilhões de anos até 570 milhões de anos, quase 2 bilhões de anos de duração, ocorreu o chamado éon proterozoico. E na época mais antiga dele, entre 2,6 bilhões de anos atrás e 1,8 bilhões de anos atrás, foi o período do chamado Paleoproterozoico. O Paleo é antigo, o Proterozoico mais antigo. O que aconteceu aqui no Amapá nesse período? Foi uma das coisas mais importantes que o Amapá tem hoje, que é a sequência metavulcano-sedimentar tipo Greenstone Belt, que ocupa 7,8% do território, são 11.194 quilômetros quadrados aproximadamente, eu não estou conseguindo enxergar direitinho, mas aqui é onde estão os maiores depósitos minerais do estado hoje, aquelas áreas verdes que eu marquei para vocês. Olha como é antigo, gente, de 2,6 bilhões de anos a 1,8 bilhões de anos. Foi esse tempo, por exemplo, que levou para formar o manganês e outros minerais como o ferro que tem hoje no Amapá. Quando a gente chega a 570 milhões de anos atrás, a gente muda para o éon que a gente vive até hoje, o éon chamado de Fanerozoico. Fanero significa visível, zoico significa vida. É porque a partir de 570 milhões de anos começam a surgir os seres invertebrados, as algas. A vida não é mais apenas unicelular, uma vida microscópica, né, de bactérias. Ela começa a se multiplicar e a crescer. Então, a partir daí é o nosso éon, 570 milhões de anos para cá. E no Amapá, o que aconteceu de interessante no Fanerozoico, as formações que a gente tem hoje? Bom, uma delas, aquela cinza que a gente viu, se formou no Paleozoico, entre 460 e 235 milhões de anos atrás, que foi a sequência de sedimentos do Paleozoico. Deixa eu voltar lá, ó, essa área aqui, ó, se formou então, ó, entre 460 e 235 milhões de anos atrás, é apenas 2,33% do estado, são 3.345,78 quilômetros quadrados, e a área mais recente do Amapá se formou a partir da era Mesozoica, de 235 milhões de anos até 65 milhões, e de 65 milhões de anos para cá, o que eu falei para vocês, ó, era Cenozoica, que vai se dividir no terciário, que foi no início da Cenozoica, e no quaternário, que é o período atual. Então, se falou em terreno quaternário, é o terreno mais recente, ok? Então, entre o Mesozoico e o Cenozoico se formaram as áreas amarelas que a gente tem aqui, ó, as áreas mais novas, sequências sedimentares mesocenozoicas,
que ocupam 39.184,83 km², que corresponde a 27,32% do território amapaense. É a segunda maior área tectônica do estado, né? As áreas mais antigas lá de baixo, o complexo arqueano de médio e alto grau, de mais de 2,6 bilhões de anos atrás, é a área rosa, para a gente não esquecer, a mais antiga, 62% do estado, 89.728,32 km², e as áreas verdes aqui, que correspondem às áreas dos Greenstone Belts, as metavulcanos sedimentares, são 7,8%, 11.194,77 km², né? Então, fechando aqui com um quadro que mostra as 4 áreas geotectônicas que a gente viu, divididas nos 2 domínios, o domínio da crosta antiga e o domínio das coberturas de plataformas, né? Então, 62,5% do estado, complexo de médio a alto grau, arqueano, com mais de 2,6 bilhões de anos. O segundo grupo, sequências sedimentares mesocenozoicas, são as terras mais novas, especialmente as terras cenozoicas quaternárias. Agora lembrar que tem um importante depósito terciário chamado Formação Barreiras, que ocupa porções importantes aqui do estado, inclusive da capital, Macapá, da cidade de Santana. O terceiro grupo é das sequências metas vulcano-sedimentares, os Greenstone Belts, que também fazem parte da crosta antiga, os depósitos de minerais, né, de 7,8% do território. São áreas de mais de 570 milhões de anos atrás, né? Na verdade, mais de 1,8 bilhões de anos atrás, porque são paleoproterozoicas, entre 1,8 bilhão e 2,6 bilhões, ok? E a área menor do estado é a área de origem paleozoica, já formada por bacias sedimentares, de 2,33%, que são as sequências sedimentares paleozoicas. Em resumo, juntou aqui os complexos de médio e alto grau arqueano com os Greenstone Belts, é crosta antiga, são terrenos cristalinos, rochas antigas. Juntou as sequências sedimentares mesocenozoicas, quaternárias, terciárias, cretáceas, junto com os terrenos paleozoicos, aqui é tudo bacia sedimentar, áreas de depósitos, beleza? Então vamos lá, vamos resolver a questão. Sobre os domínios geotectônicos do Amapá, julgue as afirmações abaixo. Primeira afirmação: no contexto geológico regional, o território amapaense está inserido na porção norte da plataforma amazônica, correto? Estamos no norte, caracterizado por 2 unidades geotectônicas, sob as denominações de crosta antiga e coberturas de plataforma. Alternativa verdadeira. A crosta antiga retrabalhada ou não, né? Onde vai aparecer também os Greenstone Belts e a área maior do estado, que são os terrenos arqueanos, com bilhões de anos de idade. Já as coberturas de plataforma são áreas mais recentes, porém podem haver áreas antigas de origem paleozoicas, mesozoicas, né? E áreas muito recentes que são cenozoicas, terciárias e quaternárias. Segunda afirmação: nos domínios de crosta antiga foram individualizados os complexos de médio a alto grau arqueanos, corretíssimo, certo? Pertencentes ao complexo guianense, exato, bem como as sequências metavulcanos sedimentares, tipo Greenstone Belt, que são paleoproterozoicas, alternativa corretíssima. Terrenos mais antigos arqueanos, 62% do Amapá, pertence ao complexo guianense, e os depósitos minerais das sequências metavulcano-sedimentares são os Greenstone Belts, de origem paleoproterozoica. Falou em terreno proterozoico, já está falando em minério, tá? Lembre disso, proterozoico. Terceira afirmação, até aqui tudo certo. No domínio das coberturas de plataformas, né, as bacias sedimentares, foram compartimentadas as sequências paleozoicas, correto, são as mais antigas, são as bacias sedimentares mais antigas, lá no sul do estado especialmente,
englobando a formação Trombetas, exatamente, lá nas divisas com o Pará, né? Que é de origem siluriana. Siluriano é um período da era paleozoica. E a formação Curuá, que é neodevoniana, que também é paleozoica, correto. Bem como as sequências sedimentares mesocenozoicas, que é aquela parte amarela do mapa, 27% do território amapaense, abrangendo a formação Alter do Chão, Cretácea. Cretáceo foi um período da era Mesozoica, do tempo dos dinossauros. Formação Alter do Chão, lá no sul do estado, também é desse período, tá certo? E da formação Barreiras, que é de origem terciária. Como eu te disse, é isso mesmo. Se falou Barreiras, falou origem terciária, está falando da era geológica que nós estamos, Cenozoica. Então, formação Barreiras de origem terciária, era Cenozoica. Além dos depósitos aluvionares quaternários. Tá certo? Certíssimo. Como eu disse, o que são os depósitos aluvionares quaternários? São os terrenos mais recentes, que são fruto da ação do mar e do rio, depositando sedimentos na costa do Amapá, seja a costa oceânica ou a costa fluvial, ok? Então a afirmativa correta ou as afirmativas corretas são todas. Letra E é a resposta correta. Todas as afirmações estão certas sobre os domínios geotectônicos do Amapá. Ok, galera? Então é isso aí, pessoal. Estamos pegando mais pesado agora. Informações cada vez com mais qualidade. Forte abraço. Quem curtiu o vídeo, né? Dê uma compartilhada, curta o vídeo e até a próxima.